Mateus capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo acerca da fama de Jesus, disse aos seus criados: Este é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Herodes tinha prendido João, o miniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Querendo matá-lo, temia, no entanto, o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia do natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dele e agradou a Herodes, pelo que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Então ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam diante dele, ordenou que se lhe desse. Assim mandou degolar João no cárcere. E a cabeça dele foi trazida num prato e entregue à menina, que levou até a mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois o anunciaram a Jesus. Ouvindo isto, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Afastado ao saber disto, o povo seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu que a multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que se retirem, dai-lhes vós mesmos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Respondeu ele: traze-os aqui. Jesus ordenou que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco se aproximaram e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram avisar todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Rogavam-lhe para que ao menos lhe pudessem tocar a orla de sua veste, e todos os que tocavam ficavam curados. Mateus